Tá. E eu sonhei que minha mãe, ela se enforcava, ela entrava no mato, tirava um cipó e se enforcava. Eu não sabia o motivo, mas eu sonhei que ela se enforcava. Então, repetindo, então você sonhou que sua mãe entrava no mato, tirava um cipó, E se que é uma enforcava, corda orgânica, né? E se enforcava. Se enforcava. Você sonhou. E quando foi no outro dia, eu fiquei atribulado com aquilo e aí comecei seguindo ela. Comecei tucaiando e onde ela ia, eu ia. E você não contou. Agora, sobre essa questão de você sonhar também, que você já contou esse sonho, que eu achei legal, muito simbólico com sua mãe, mas teve com algum amigo, assim, que você foi lá avisar que tinha alguma coisa dentro de casa que não Já tinha? Você pode relatar isso? tenho um amigo e tem muito tempo não, tem pouco tempo, 3 anos mais ou menos. E eu sonhava que ele, sonhando mesmo, que ele estava com um baú jogando várias coisas no lixo. Aí eu chegava No lixão ali? No lixo, No é. lixão. No lixão, no aterro. No aterro sanitário? É, e ele falava, eu perguntei, e por que tu tá jogando essas coisas fora? Ele disse, essas porcarias eu vou tirar tudo da minha vida, não tá me servindo. E junto tinha como que fosse uma imagem, e ele dizia, tocava o pé assim e dizia, e principalmente isso aqui. Mas eu achei aquele negócio muito real e eu comecei a passar mal com aquele sonho. Passar mal quando você acordou? Sim, comecei a passar mal. Aí eu achei aquele negócio muito real. Aí eu fui, cheguei lá, chamei ele e contei. Ele ficou assim com a esposa, olhando para a esposa, não me respondeu nada. Depois de 3 meses, ele me procurou. Você contou a ele esse sonho? Contei a ele o sonho. Sim. E depois, você foi com quem lá? Eu e Simone, minha esposa. E você, na casa dele? Na casa dele. Ele chamou a esposa dele e a gente conversou os 4. Aí, com 3 meses, ele me procurou. E após disse, 3 meses, o sonho que você contou para ele, ele me procurou. Lhe chamou. E aí ele disse, olha, eu vim te falar daquele sonho que tu me falou lá. Eu não te falei nada na hora, mas eu vim te falar porque você é uma pessoa que não conhece minha vida, não conhece minha casa. Você chegou com aquele sonho lá e depois eu conversei com Maricelma a respeito do sonho. E quando meu genro chegou, eu tive atitude, por causa do sonho, eu tive atitude, chamei ele, a gente conversou numa boa. Ele tirou as coisas dentro de casa e principalmente a imagem que ele estava dentro de casa. Mas então, era imagem de santo, era o que? Era uma carranca. Ah, era uma carranca. Era uma carranca. Aí ele me disse, eu digo, e aí, o que é que tu quer dizer? Eu quero te dizer uma coisa, porque depois que eu tomei atitude com ele, a minha vida mudou. Porque as coisas que estavam atrapalhando a minha vida foi o que ele trazia, o que ele fazia dentro de casa e o que ele tinha dentro de casa. Então a gente se separou que eu não era... A sociedade, ele era um sócio. Era o sócio, separou e a minha vida hoje, o meu trabalho continua o mesmo e minha vida mudou. O que a gente ganhava os dois, eu já ganho sozinho. Quer dizer, é um sonho que a gente, se às vezes não avisar alguém, termina alguém pagando o preço e a gente também pagando o preço. Porque o respeito de passar mal é porque eu acho assim, vai ser verdade. E a pessoa pode pagar um preço muito alto e eu cheguei e não avisei. E aí, aí ele se livrou deste sócio, não é? Se livrou desta carranca e do sócio e de outras coisas que tinham mais lá. Ele está bem, prosperou. E hoje está bem. E ele lhe ofereceu algum brinde por causa disso, porque você resgatou o mundo empresarial dele? Não. E se ele me desse, eu também não ia aceitar, não. Certo. Porque é uma coisa que não é meu, né? De graça receber e de graça dar. Então, eu não posso dizer que eu agradeço a Deus e Deus me mostrar algo que, inclusive comigo mesmo, Deus já me avisou, não vai, eu não ia eu ver coisa acontecer, dizer vai eu ir, chega lá alguém, se dá de bem, porque eu já vi alguém dizer, exaltado é o nome do Senhor, mas eu já vi alguém dizer, você é uma pessoa que quando você chega, alegra a multidão, a gente só sabe quem é você quando você sai, e isso me alegra. Alegra qualquer um, né? É isso aí. Poeira, antes da gente concluir, você se lembrou mais de algum fato? Eu lembro uma ocasião que não foi sonho, não. Eu estava montado numa moto e quem queria me matar me avisou no bar que eu estava, longe. Quem queria lhe matar? Sim. Numa moto? Numa moto, espi. Eu estava num bar... Pessoal, presta atenção, esse relato da moto. Eu estava num bar... cerca de 8 horas da noite, eu gostava de demorar. Eu tinha moto e eu demorava junto com os amigos. Na roça? Na roça. Aí, parecendo que algo falou no meu ouvido, vai embora. Vai para casa. Tá fazendo o que aqui?
Aí eu obedeci. Aí eu falei com os meninos, rapaz, uma hora dessa, tu vai fazer o que em casa? Aí uns falavam, esse cara tá com treta, e outro dizia, não vai agora não. Eu digo, eu vou. Eu peguei a moto e saí. Ainda fiz um grande arrodeio para poder passar. Chega num lugar chamado Bar do Paredão, que é bastante conhecido aqui em Santo Antônio. É um paredão. Pessoal, tem um paredão alto. Paredão e o bar em cima. O bar de cima. Aí quando eu chego no bar desse paredão, eu com 80 na moto, de noite, na pista. Na BR. O farol da moto, aqui assim, ele vem apagando, né? Vai passando e vai apagando. Vai apagando. Eu com 80 na curva do bar do paredão, um cara pulou e pongou na minha moto. Do paredão? De cima do paredão, que é quase 5 metros de altura. Descanchado, pulou e... Eu vi o capim fazer assim, vá. Quando eu olhei, ele já estava pongado na moto e agarrado, eu vi as coxas bater aqui. Eu não gosto nem de falar isso. Me trancou assim, meus braços ficou presos, mas porém eu agarrado com o guidão e com o braço assim. Aí a moto ficou assim, ó. E o cara preso, agarrado, eu vendo agarrado. Eu vi que não era normal, comecei a clamar, o sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Pra cá tem um porte de Vardo do Fogo. Tem mesmo. Eu parei debaixo do porte e já não estava mais na moto. A pessoa? Não estava mais na moto. Aí fiquei uns 30 minutos debaixo do porte sem conseguir sair. Aí quando eu fui ligar a moto não queria pegar, mas eu consegui. Mas você se lembra da cor da pessoa, se ele estava vestido? Tudo, lembro tudo. Como é que ele estava? O cara bem vestido, com tênis, uma calça jeans, uma camisa de quadro verde, quadriculada verde, uma barba de 15 dias, frisada, cabelo cortadinho. Um cara bonitão, arrumado, um cara de 30 anos, mais ou menos isso ou menos, um cara arrumado. Mas você não caiu, ficou... A moto assim, ó, pra cair, ele seguro. Era pra lhe derrubar mesmo. Mas eu comecei a clamar o sangue de Jesus e com certeza foi isso. Aí quando chega à frente, mais ou menos 1 quilômetro, tem uns parentes que tem um porte de novo. Aí tava todo mundo que é uma venda. Aí eu parei e aí eles disseram assim, e aí tu tá com a cara de assustado, o que foi que aconteceu? Aí eu fiquei assim, eles conheceram. Aí eu falei de Sobal o seguinte, ali no bar do Paredão, um cara pongou na minha moto. Aí começaram a dar risada, né? Aí ele pongou na tua moto como, pai? Eu digo, vinha com 80 e um cara pongou na minha moto. Quando eu olhei para trás ali em Vardo do Fogos, ele não estava mais na moto. Aí ficaram um olhando por outro e me perguntou, conta esse caso direito aí. Aí eu falei, eu estava no Benfica, vim, e quando chegou no bar do Paredão, esse cara pulou com a calça jeans, um tênis meio cinzento, uma camisa quadriculada verde, a barba feita de 15 dias, e um cabelo cortadinho, um cara moreno, um cara novo. Aí eles ficaram um olhando pro outro assim e disseram, já que tu tá falando isso, eu vou te dizer, mataram um cara e jogaram do outro lado do paredão ali, os urubu comeu e essa roupa foi quem tava lá. O cara tava com essa roupa? Com essa tal roupa. A roupa... Era a mesma que esse cara que... A roupa que tava, e o menino disse assim, mataram o cara e jogaram ali, o urubu comeu uma banda, a gente foi lá olhar e tá lá essa roupa ainda, a roupa calça jeans, camisa quadriculada, um tênis... E o cara, mais ou menos, um cara assim que tu tá falando, eu digo apoio. Esse cara pongou na minha moto agora, quase me mata. E isso aí aconteceu que foi assim, não foi causa de sonho, não foi nada não, aconteceu assim. E alguma coisa me avisou no Benfica, vai embora, que era para quando chegar no caminho me matar. Porque Deus não ia dizer, vai, e para quando chegar no caminho acontecer isso comigo, vai para casa. Ele ia me segurar para passar a hora mal, né? Aí isso aí, eu acredito que isso aí foi ao vivo, eu vendo assim. E levei um bocado de tempo sem poder sair de noite. E quando eu passava no lugar, e sempre... Até hoje, quando eu passo no lugar, eu lembro. O negócio não foi bom, não. Porque é um lugar assim, bem conhecido. Todo mundo conhece, bem conhecido. E a galera tudo sabe disso, que eu falei com o menino. E o menino tudo sabe disso, o que aconteceu. Bom, pois você está de parabéns por ter realmente tido esse privilégio, né? Essa graça de ter esses contatos, né? E a gente leva a sério, leva em consideração. E eu quero avisar vocês que esse é o nosso entrevistado de hoje, Poeira, José Orlando dos Santos. José Orlando dos Santos, filho de Dona Margarida, certo? Então, aqui você vai encontrar enigmas do além. Parabéns, obrigado. José Orlando, Poeira. Você.
Tem uma história do jipe, não é? Que o jipe estava no terreiro ou debaixo de uma mangueira, debaixo de um pé de jaqueira, dormiu ali, quando se acordou, quando a turma se acordou, o jipe estava longe. Como é que foi essa história? Então, a gente trabalhava em uma fazenda e era uma fazenda antiga. Uhum. O dono da fazenda tinha um jipe que tinha uma garagem do lado da casa. Próximo do pé de manga, tinha uma garagem do lado da casa. E tinha outra casa que os peão que trabalhavam na fazenda dormia na fazenda. Quando é de manhã, a gente tá vendo um alvoroço, roubaram meu jipe. Só que a garagem não estava aberta e não tinha rastro para que lado o jipe foi. Não tinha as pegadas dos pneus? Não tinha. E só que o menino dele tinha um garoto de uns 10 anos e foi pegar o cavalo. Quando desceu um pouco, aí gritou: pai, vem ver onde o jipe tá. Aí correu todo mundo, quando chega lá, o jipe estava no tanque. Como ninguém sabe que esse jipe saiu da garagem, desceu a ladeira que não tinha estrada para ir para o tanque, embaixo, e o jipe estava lá dentro do tanque e não estava fundo, estava boiando, meio virado, dentro do tanque. E só que essa casa, depois que esse homem se saiu dessa casa, ninguém conseguia dormir na casa. A casa tinha muita coisa que a gente via pisada, via o povo quebrando lenha para fazer fogo, acendia fogo que clareava a casa toda, falava que ninguém entendia. Mas como é que você está dizendo? Porque você dormia na casa? Dormia na casa. Você e quem mais? Tinha uns 8 peão. E a gente todo mundo via isso? Todo mundo via e não conseguia dormir, cada qual em um vão da casa. Dormia junto? Dormia todo mundo junto. Dormia todo mundo junto, porque via coisa, via a pessoa batendo em lata, que não tinha nem lata, conversando, a gente não entendia o que conversava e tal. E por conta disso que todo mundo via, a gente dormia todo mundo, todos os peões num quarto só. Que não dava nem pra ficar espaçoso, a gente dormia todo mundo costelado, até que não sentia frio, né? Até que todo mundo junto. Interessante, o jipe à noite estava na garagem e no outro dia já estava lá no tanque boiando. Né? Sem nenhum rastro. Sem nenhum rastro. Pronto. Agora também tem aquela aparição que a sua premonição de um cara, de um loiro, um cara sem camisa, de bermuda, como é que foi essa história? Então, eu estava na igreja, quando eu cheguei na igreja eu comecei a passar mal. Passando mal com ânsia de vômito. Eu ia orar, parece que minha barriga inchou. E quando eu dobrava para orar, eu via que na entrada da minha casa tinha uma pessoa sentada, que na entrada da minha casa tem um ponto. A pessoa pegar buzu, pegar topique, e eu mesmo botei uma tábua, tipo um banco. E eu ajoelhado, e eu via como que um cara louro, uma bermuda jeans, toda retalhada, ele sentava no banco, saía e olhava para a pista. E voltava, sentava no banco. Saía, olhava para a pista, voltava, sentava no banco. E eu passando mal, orava e não conseguia orar. E aí eu perguntava para Deus o que é isso. Vamos olhar ali, para lá, para ver? Isso. O que é isso? Aí o próprio Deus falava comigo, aquilo ali é um demônio procurando alguém para tirar a vida. E aquilo me deixou um pouco turbado. Eu tenho uma cunhada e eu liguei para ela e disse: ô Creuza. Na mesma hora você ligou para sua cunhada? Na mesma hora liguei para minha cunhada. Ligou do seu aparelho celular? Do meu aparelho. Aí eu falei com ela, eu digo: ô Creuza, tu tá onde? Ela disse: aqui, eu tô aqui no meio da favela. É o quê? Eu disse: tu fica aí de junto da minha casa, que minha casa é a última da favela. Quem for passando aí agora, tu não deixa atravessar não. Aí ela disse: menino, tu tá falando isso e eu tô me arrupiando toda. É o que tá acontecendo? Eu digo: porque eu tô aqui na igreja, tô orando, não tô conseguindo orar e tô vendo como um demônio tá na porta da favela aí, olhando pra pista para quando alguém vir empurrar debaixo de um carro. Aí ela disse: tudo bem. Aí eu voltei a orar. Voltando isso, no passado, antes, não é no passado muito, que a gente meio presenciava. Inclusive eu tenho um vizinho lá que já viu isso. A gente presenciava como que um ônibus queimado, todo queimado, passava na pista em alta velocidade. Sem motorista ou sem motorista, sem nada, só via esse ônibus passar, com aquela zoada. Via. Outras pessoas via. Como que fosse até o pneu, só a jante, aquela zoada, e passava. Aí, lá tem um menino, chama Zezinho, ele ainda falava, dizia assim: olha, o ônibus passou. Aí todo mundo caía na risada. Um ônibus fantasma. Passou. Aí, só que às vezes umas pessoas
menino, não brinca com essas coisas. Mas a gente que já tinha visto isso, sabia que passava essa coisa aí. E com um pouco minha cunhada retorna a ligação. Aí disse, ô menino, aqui tem Alex, Jaime, Joel, que eu segurei aqui na estrada. Nesse ponto. É. Só que Bi veio do outro lado e recebeu um carro de cara, o carro esbagaçou ele todo aqui. Aí eu digo, ô Cristo, não se preocupa não, porque se Deus me mostrou e aconteceu isso, ele vai viver. Mas o homem está todo esbagaçado. Aí eu voltei para orar, pedi o pastor interrompeu o culto, a gente tornou a fazer oração. E aí depois a gente foi para o hospital, o menino estava vivo. Hoje o menino está vivo. Mas no local do acidente, o povo, eu não estava no local, mas quem estava no local presenciou como que fosse um grito, pedindo socorro dentro do mato, que até os próprios policiais roçou com lanterna, roçou o mato um bocado, pisando, vizinhos procurando tudo, e nunca que encontrou esse grito. Perto do lugar do acidente. Perto do lugar do acidente. Depois que o menino ficou bom, ele disse que ele olhou para um lado, olhou para outro, não viu nada. O menino espertão, até hoje espertão. Ele me fala, ele disse, Poeira, eu não consigo entender. Naquele tangente ali da favela, eu olhei para um lado e olhei para outro. Quando eu vi foi o ônibus na cara. Ele disse que sabe que foi o ônibus queimado que bateu. Aí falaram que foi um pessoal do caminhão de lá do Cantagalo e tal, foram atrás e tal, mas não acharam nada. Aí isso ficou sem resposta. Ele pode ter tido a possibilidade dele ter sido atropelado por este ônibus que passa... Possa ser, porque ele disse que não viu jeito de nada, a não ser esse fantasma que tentou matar ele na estrada. Poeira, também tem um episódio que você foi pescar, como é que foi isso? Eu fui pescar um lugar chamado Poço da Serra. Poço da Serra? Poço da Serra. O dono chamava Dodô Sandy, povo do Sandy. Dodô Sandy, sei quem é. Antigamente no local tinha engenho e tal, o povo tem muita conversa desse local. Aí eu fui pescar 11 horas da manhã. De vara? De tarrafa. Tarrafa. Pescar no rio? No rio. E água limpa, sem nada, o sol quente. Mas eu tava meio-dia, 11 horas, eu tava querendo também era tomar banho, mas eu tava sozinho e comecei a jogar tarrafa. No meio, eu jogando tarrafa, tudo limpo, tinha uma moita de ingá. E eu recebi uma tapa nas costas, não sei de onde saiu essa tapa. Chegar a minha... Você tava sem camisa? Tava com camisa, mas recebi uma tapa nas costas. Chegar a estralar. E quando eu recebi essa tapa, sabendo que não tinha ninguém junto comigo, olhei, não vi ninguém junto comigo, lembrei da faca, que quando eu bati a mão na cintura, a faca não estava. Eu peguei, enrolei a tarrafa e saí, caiu um capucho de coco que estava queimando em cima do pé do coco, pegando fogo no pé do coco, caiu em cima do capim. Peraí, então no capucho do coco estava pegando fogo? No coco, no pé de coco. E aí perto de mim esse capucho de coco caiu. E queimou e não pegou fogo no capim. O capim estava seco? O capim seco e não pegou fogo no capim. Aí eu voltei, saí, vim embora. Essas coisas tudo que sempre eu vejo, mas também não me mete medo, pavor, nada. Eu fico vigiando, né? Porque o mal está ao nosso derredor, né? Exatamente. Então, como eu sei dessas coisas, eu também não me boto pavor, porque eu sei que o maior está conosco. E eu não temo sobre essas coisas. Tem mais alguma coisa? Bom, está aí. O nosso personagem principal deste nosso vídeo, Poeira. Ele é chamado de Poeira. Por que ele é chamado de Poeira? Porque o pessoal do bairro em que ele mora, da zona rural, diz que ele sumia. Estava presente e de repente sumia. Por isso é que ele é chamado, até hoje, onde ele reside, pelo nome de Poeira, não é isso? Até hoje, quando eu estou em lugares e tal, muitas pessoas, eu saio sem avisar. As pessoas lá no bom e tal, não vai ficar espiando quem está saindo, né? Aí quando vê, sumiu, aí a gente não prestou atenção, o miserável já foi. Essa história e essa prática que os místicos chamam de invisibilidade, ele pratica inconscientemente a invisibilidade. É o presente ausente. Ele está presente, mas se ausenta sem ninguém perceber e se aproxima sem que ninguém também perceba. Tinha ocasião que os colegas diziam assim, hoje eu quero ver tu sair daqui sem a gente ver.
ficava e tal, mas aquele negócio ficava sem graça e tal. Aí eu ia embora mesmo. Aí depois ele dizia, ele já foi mesmo. Quando eu chegava, ele... O poeira sumiu. O poeira sumiu. Então são enigmas do além.